Olá, amigos, tudo bem? Como vocês estão? Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, né? E eu estou aqui mais uma vez com o propósito de levar mais informação e conhecimento para vocês. Eu sou a psicóloga clínica e psicoterapeuta Francisca Pereira, tá bom? O tema hoje é sobre psicossomática, né? Então vamos começar vendo o conceito. O que significa psicossomática? Psico é mente e soma é corpo. Psicossomática é um ramo da medicina que estuda a relação que existe entre o corpo e a mente. E no sentido do funcionamento normal, né? E tentar entender as doenças que afetam a mente e que têm possíveis participações físicas. Doença psicossomática é a desordem física do corpo, originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais do indivíduo. Na biologia da crença, o biólogo celular americano Bruce Lipton descobriu que os pensamentos curam mais do que remédios. Corpo e mente sempre trabalham juntos. Bruce Lipton descobriu que o que determina a síntese evolutiva moderna dos seres humanos não são seus genes, mas o condicionamento a que estamos dispostos pelo meio ambiente em que vivemos. Acima de tudo, as nossas crenças, que nos converte em donos do nosso destino. Bruce Lipton descobriu que o que determina a síntese evolutiva dos seres humanos não são seus genes. Quando você acredita que os genes controlam a sua vida, você tem uma desculpa para se considerar uma vítima. As doenças causadas pelos nossos genes são somente 2%. O restante é causado pelas nossas crenças e pensamentos. Então, 98% das doenças são causadas por nossas crenças e nossos pensamentos. Se você tem um sofrimento no seu corpo, a sua mente participa. Se você tem um sofrimento na sua mente, o seu corpo participa. Saúde é um conjunto de procedimentos. Não adianta você ser vegetariano e odiar as pessoas. Não adianta você comer só alimentos naturais e nutrir emoções negativas. Saúde integra
a mente, o corpo e o espírito. Nas suas relações pessoais com as pessoas, você usa essas três instâncias: mente, corpo e espírito. Então, psicossomática é a desordem física do corpo, originada ou agravada pela psique ou por processos emocionais da pessoa. São sintomas que você tem em alguma área do seu corpo, né, que vai ter conexão com a sua mente. Olha que importante isso, né? São as novas descobertas da medicina. Em todo o mundo, os médicos, os grandes cientistas estão estudando a relação que há entre as nossas doenças do corpo e os nossos pensamentos e emoções, né? Então, podemos entender que quando as pessoas vivem conflitos familiares e sociais, conflitos pessoais que se misturam com os conflitos na família, então esses conflitos vão gerar tensão e estresse no indivíduo. Esses desgastes afetam o corpo. São desgastes causados pelo emocional que afeta o corpo. Sempre o corpo participa da mente em relação aos sofrimentos. Então, se você está com um problema de saúde no corpo, sentindo dor e vai ao médico, faz vários exames que não detectam nada de anormal. Os exames estão tudo ok. E o médico te receita remédios para essa dor, mas digamos que essa dor não passe, não cura. Então, se não há uma causa física, nesse caso, a causa não é física. Por que não é física? Porque foram feitos exames e deram tudo ok. O médico passou o remédio, mas não resolveu o problema. Então, a causa não é física. Comece a considerar que pode ser uma reação psicossomática. Se você nutrir uma emoção dolorosa, essa emoção vai impactar no seu sistema nutritivo. Olha que importante isso, gente. Muito importante. Muitas doenças se desenvolvem pelo modo de pensar, por possuirmos crenças limitantes. Agora eu quero explicar para vocês o que são crenças, tá? Essas crenças que podem abalar a nossa saúde física e gerar doença. O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que você acredita que é verdade. As crenças são representadas por todas as ideias que você viu, ouviu ou concluiu
e acabaram se tornando verdade absoluta para você. Sabe quando você fala alguma coisa para outra pessoa como uma verdade absoluta? Você crê que aquilo é verdade? Pode ser qualquer coisa, né? Então, tudo que os indivíduos fazem, a forma como eles pensam, sentem e agem, é o resultado de suas crenças. E é justamente por isso que muitas pessoas agem de forma diferente em situações idênticas. Mas será que nós já nascemos com nossas crenças? Ou nós adquirimos no decorrer da vida? Então, vamos falar sobre o que é inato e o que é adquirido. Inato é tudo aquilo que vem conosco ao nascermos. Inato é o que a gente já traz com o nascimento. A gente nasce e já tem aquilo. Isso é inato. Adquirido são todas as ideias, pensamentos, experiências que adquirimos após o nascimento, tá? O John Locke, ele criou, ele estudou, ele desenvolveu o empirismo britânico. Empirismo significa experiência, né? O que é empírico, né? Então, para ele, todo conhecimento provém da experiência. John Locke foi um dos mais importantes filósofos ingleses modernos. Ele afirmou que quando nascemos somos como uma folha de papel em branco, ou seja, nascemos sem nenhum conhecimento. A teoria dele é essa, né? Então, John Locke, para ele, ao nascermos, nós somos uma tábula rasa. Para Locke, o princípio do inatismo, né, de que já nascemos com alguma coisa, além de não provar nada, é completamente desnecessário para uma teoria do conhecimento. Se realmente, olha só como ele afirma, né? Se realmente nossas almas imortais compartilhassem o mesmo estoque de informações, por que então todos não teriam as mesmas concepções científicas de mundo, por exemplo, né? Por que os europeus desenvolveram a ciência, enquanto os índios que habitavam as Américas não? O que ele está dizendo com isso? Que se a gente já nascesse com conhecimento, se o conhecimento fosse inato, já nascêssemos com algum conhecimento, tanto os europeus, com suas concepções científicas do mundo, e os índios que habitavam as Américas teriam a mesma concepção de conhecimento. E por que são diferentes? Ele está querendo dizer que se são totalmente diferentes, é porque nós só adquirimos o conhecimento após o nascimento, né? Então, as crenças são como ímãs. Você crê em uma verdade e ela se torna real. Isso é o que acontece na experiência. Agora já não é mais o John Locke, tá? Nós voltamos a falar das crenças. Que as crenças, né, são como ímãs.
Você crê em uma verdade e ela se torna real. É assim que acontece, né? As crenças. Se você crê que a vida é difícil, ela se torna difícil. Isso acontece porque... isso acontece porque você está conectado com essa verdade. E a vida te trará as situações que sejam compatíveis com essa vibração. Nós precisamos nos conectar com aquilo que realmente queremos para a nossa vida. Os sentimentos dos pais, dos nossos pais, durante a gestação, as experiências de vida, a educação recebida, o sistema familiar que nós vivemos, as ideias transmitidas pelos pais e professores, as interpretações individuais de cada um de nós e a convivência com os amigos vão preenchendo essa folha que era em branco ao nascermos, vão preenchendo essa folha com crenças. Todos os estímulos recebidos na primeira infância ficam registrados nessa folha, que se torna uma lente com a qual o indivíduo enxerga o mundo. Essa lente seriam as crenças. Através dessas crenças adquiridas, o indivíduo vai enxergar o mundo. Vamos falar de 3 tipos de crenças, tá? As crenças hereditárias. É representada por tudo aquilo que o indivíduo ouve dos pais e observa em seu sistema familiar. Frases como, a pessoa ouve dos pais, frases assim: você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, você nunca vai conseguir ser alguém, tem que seguir o exemplo do seu irmão, você é burro. Quando os pais falam isso para os filhos, fica registrado na mente deles, dos filhos, para toda a vida. Então, como que esse indivíduo vai... quais as crenças que ele vai ter sobre ele mesmo? As piores, porque os pais colocaram na cabeça dele tudo isso. Todas essas crenças negativas, né? Então, como que esse indivíduo pode se desenvolver de forma saudável? Né? O mesmo vale para a vivência de situações que envolvem traição, brigas por dinheiro, excesso ou ausência de regras na família, relação com a comida e injustiças. O segundo tipo de crença são as crenças sociais. São as crenças populares impostas pela mídia ou pela sociedade. Alguns exemplos são as seguintes frases: o mundo é perigoso, os ricos são mais felizes. Outra frase: você só será aceito se for magro. São apenas 3 frases das muitas centenas de frases que nós já ouvimos no meio social, escola, amigos, né? Todas as interações que temos com outras pessoas. Agora vamos ao terceiro tipo de crença, que são as crenças pessoais. São as crenças criadas a partir da experiência individual, dessas experiências que você teve desde pequeno. Elas têm origem hereditária, né?
mas se tornam verdades pela experiência. Por exemplo, se você foi mandado embora do seu emprego, ou se você não passou no vestibular, pode desenvolver a crença de que não é capaz. Se terminar um namoro com você, você pode acreditar que nunca ninguém vai gostar de você. Quando nos meus vídeos eu falo de crenças limitantes, eu estou falando dessas coisas, tanto as que a gente ouve quando é criança, quanto as que a gente ouve nos círculos de amigos e nas escolas, como as crenças pessoais que nós mesmos desenvolvemos pelos acontecimentos da nossa vida. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde uma oportunidade boa, quando a gente perde uma pessoa que a gente gosta, a nossa mente, o nosso pensamento é sempre de criar crenças desse tipo, de que daqui para frente eu não vou conseguir um trabalho, eu não sou bom o suficiente, por isso que eu fui mandado embora, ou ninguém vai gostar de mim porque esse me deixou, né? Então, a gente não pode, após esses acontecimentos, não é que a gente não pode, né? Porque isso acaba acontecendo. Mas se a gente trabalhar essas crenças negativas, né, e não acreditar que vai ser sempre assim, né, ter um pensamento positivo, desenvolver pensamentos, né, construtivos, a nossa saúde tende a melhorar. Eu vou dar outros exemplos de crenças limitantes. Olha, essas frases são frases de crenças limitantes, tá? Olha, a seguinte frase: eu nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Ou, não tenho dinheiro para nada. Outra frase limitante: só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas. Outra frase limitante: não tenho tempo para nada. Não sou bom o suficiente. Não sei tudo o que preciso. Não consigo aprender isso. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos e nunca vou conseguir realizar meus sonhos. Tudo precisa ser perfeito. Não consigo me organizar. Eu não mereço sucesso. Eu não mereço coisas boas. Eu não sei como resolver esse problema. Eu não posso. Eu não consigo. Não sei fazer isso. Sou muito velho para fazer essas coisas. Essas frases que eu acabei de citar são frases de crenças limitantes que limitam o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo, né? Então, voltando a falar sobre psicossomática, uma frase muito interessante. Quando a boca fala... Desculpa, volta a fita. Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara. Vamos falar de psicoterapia, que é o que ajuda muito quando o problema é psicossomático. Na psicoterapia, você verbaliza, você fala, você expressa suas emoções, né? Porque se você não verbalizar a fala, o seu sintoma vai sair pelo corpo, que é exatamente essa frase que eu disse, né? Quando a boca cala, o corpo fala. Quando a boca fala, o corpo sara.
Hipócrates, o pai da medicina, disse uma frase muito interessante. É a seguinte: mais importante do que saber que doença tem uma pessoa é saber que pessoa tem essa doença. Tá vendo? Então, na psicoterapia, nós psicólogos olhamos a pessoa como um todo. Mente, corpo, espírito. Nós olhamos a história pessoal, né? Como a pessoa lida com as suas emoções, quais os pensamentos que a pessoa nutre, quais os pensamentos que ela nutre, como ela se relaciona com os outros, como ela se vê inserida no mundo. Tudo isso, todas essas percepções da vida e todas essas vivências da pessoa faz com que esta pessoa tenha um alívio ou uma sobrecarga, né? Se tiver uma sobrecarga, algum órgão será atingido. A somatização ocorre quando não conseguimos encontrar palavras para expressar a nossa dor. E isso causa mudanças significativas no nosso corpo. Não conseguimos explicar exatamente o que está acontecendo conosco, para que outras pessoas possam nos entender. De repente, um dia, nos sentimos paralisados. Perguntamos a nós mesmos de onde vem tanta dor e por que o corpo não dá motivos claros que nos expliquem. Os motivos estão na mente, mas estão anestesiados. Quando a pessoa tem dificuldade de chorar, as emoções podem se transformar em lesões na pele. Muitas vezes o resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando a raiva não consegue sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. A dor no ombro sinaliza o excesso de fardos e de obrigações. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. Olha, eu vou citar outro estudioso, psicólogo, psicanalista, Winnicott. Winnicott disse: a doença principal no transtorno psicossomático não é
sintoma clínico ou funcionamento doentio, tipo asma, colite, fibromialgia, eczema, mas tem a ver com problemas na organização do ego da pessoa. Tem a ver com falta de harmonia emocional interna, que acaba afetando o físico dessa pessoa. Então, gente, para finalizar, a indicação é que se você está com algum sintoma no seu corpo, primeiro vá ao médico, tá? Para consultar e para constatar se existe uma doença física. Caso nada seja detectado e essa dor continue ou esse problema de saúde continue, mas o médico não detectou nada, então procure uma avaliação psicológica que é feita com um psicólogo, tá bom? Essa é a primeira parte desse assunto. O assunto é muito extenso, tá? Vai ter o segundo vídeo, vai ter o terceiro vídeo. Eu vou falar sobre cada doença e como ela afeta cada parte do nosso corpo e quais são as emoções que estão relacionadas com essas doenças. Eu espero conseguir fazer isso para vocês ainda antes do Natal, né? Porque eu vou passar uns dias fora, sem fazer vídeo, né? Por causa do Natal, mas eu espero que ainda essa semana eu consiga fazer mais esses 2 vídeos para a gente fechar esse assunto, que é muito importante. Tá bom, meus amores? Um beijo. Fiquem todos bem. Até mais. Tchau.